introdução à iluminação cênica, confecção de documentação básica e apresentação de espaços cênicos. Olá pessoal, meu nome é Paulo Roberto Moreira, eu sou profissional de iluminação cênica há 26 anos, comecei trabalhando como estagiário, passando para eletricista cênico, comecei a me desenvolver em operação de algumas mesas de luz e posteriormente comecei a criar meus próprios projetos de iluminação, não só para teatro, para show, eventos, paisagismos e etc. Eu quero mostrar aqui para vocês uma introdução para esse projeto, uma introdução à iluminação cênica. A gente vai passar no início por eletricidade básica, que é fundamental, é muito importante, né, para a gente ter esse conhecimento de fornecimento de energia, depois indo diretamente para a introdução à iluminação cênica. Eu espero que vocês curtam o vídeo e que despertem em você a curiosidade de investigar mais, de pesquisar mais sobre o assunto. Assuntos que serão abordados: fornecimento de energia elétrica, tensão, corrente, potência, cálculo de grandezas, circuitos elétricos, proteção, iluminação cênica, profissionais na iluminação, refletores convencionais mais usados, processo de trabalho de um iluminador, tipos de espaços cênicos, palcos, conclusão e dica. Fornecimento de energia elétrica é feito conforme a necessidade de cada consumidor. Ele pode ser entregue pela concessionária em ligações monofásicas, bifásicas ou trifásicas. O emprego de cada sistema vai depender de acordo com a carga ali instalada, sendo definida pela potência total dos equipamentos que serão ligados a essa rede. Sistema monofásico é quando você busca da rede do fornecimento de energia elétrica apenas uma fase e um neutro. Você puxa uma fase, um neutro, para ligar o teu quadro de força e alimentar as cargas necessárias dentro da sua residência ou estabelecimento. Normalmente o monofásico é mais utilizado em residências. Já no sistema bifásico, você retira do teu fornecimento, você busca no fornecimento duas fases e um neutro. Você pega uma fase 127, outra fase 127 para compor o seu 220, para alimentar equipamentos que demandam essa tensão em 220. É importante também destacar a necessidade de você ter um fio chamado terra, ou seja, a tua ligação fica mais protegida de sobrecargas tendo essa ligação aterrada, como a gente diz. O sistema trifásico ele é semelhante ao bifásico. A diferença, no caso, você chega com 3 fases 127 e distribui essas fases separadamente para ambientes ou de acordo com a necessidade. Por exemplo, na nossa área, falando propriamente do ambiente que vamos tratar muito aqui, no teatro, você chega com 3 fases, mas você utiliza sempre 2. Ou seja, vamos dizer, conforme o desenho, a gente tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Cada uma de 127 volts mais o neutro. Então o que eu vou utilizar aqui? 2 fases, a fase 1 e a fase 2, para chegar 220 para uma certa quantidade de equipamentos. Para equilibrar melhor essas fases e não sobrecarregá-las, eu pego a fase 3 e a fase 2, consigo um novo 220 e aí eu alimento uma outra parte do circuito. Para reequilibrar mais uma vez e conseguir não sobrecarregar as fases, eu faço outra ligação 220, se necessário, usando a fase 1 e a fase 3. Ou seja, eu tenho 3 chegadas com 220. Fase 1 com fase 2, fase 1 com fase 3 ou fase 2 com fase 3. E ainda tenho a possibilidade nessa mesma chegada de pegar uma fase e um neutro
e conseguir um 127 para ligações de algum equipamento que seja de baixa tensão. Tensão é o que alimenta um circuito ou equipamento, impulsionando cargas elétricas através de um condutor, no nosso caso um fio, gerando uma corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que se movem dentro do fio, no caso o condutor, impulsionada pela tensão, como a gente viu anteriormente. Ou seja, a tensão é o que impulsiona a carga elétrica, que é a nossa corrente elétrica, gerando uma corrente elétrica, perdão. Sem a corrente elétrica é impossível um equipamento funcionar. Então é ela que vai, conforme a gente vê no desenho, são essas setas, é o fluxo dessas setas que, através de um condutor que gera uma corrente elétrica. Potência elétrica é a medida da quantidade de energia fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Nos equipamentos elétricos, a informação da potência é importante, primeiro, pois ela que define o quão forte o equipamento é em relação a um outro modelo concorrente. E em seguida também, por ela nos dar a informação para determinar como vai ser a tua instalação desse aparelho dentro de casa, por exemplo, né? Você vai ter um aparelho com uma potência X, o que vai determinar aonde você pode ligá-lo e que disjuntor vai poder proteger esse equipamento. Para a gente calcular essas grandezas, ou seja, a potência, a tensão e a corrente, existe um mecanismo, uma maneira de se calcular que é utilizando o triângulo de potência. Ele originalmente, conforme o desenho está mostrando, é composto da potência, na parte de cima, na parte de baixo, da base do triângulo à esquerda, a tensão e à direita, a corrente. Então, como é que você faz esse cálculo? Como é que você usa isso na prática? Eu quero calcular o valor da tensão, conforme o primeiro exemplo. Você cobre com o dedo, com o papel, o que você quer calcular, no caso a tensão. O que sobra? Potência sobre corrente. Atribuindo esses valores, você vai descobrir o valor da tensão, que é dado em volt. No segundo exemplo, você quer calcular a corrente. Você vai ver pelo desenho que vai ficar a potência sobre a tensão. E aí você vai estipular valores, vai atribuir os valores, né, para potência e tensão. E aí vai descobrir o valor da corrente, que é dado em ampere, na unidade ampere. No último exemplo, mais à direita, você quer descobrir o valor da potência. Você cobrindo a potência, você vai ter tensão vezes corrente. Multiplica, utilizando esses valores, e você vai descobrir o valor da potência em watt. Ligações em série de um circuito, como o nome já diz, é quando você coloca duas ou mais cargas, no nosso caso a gente vai chamar as cargas de lâmpadas, alimentadas, ligadas uma à outra em série, em sequência. E vai haver apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, ou seja, você olhando o desenho é como se fosse um circuito oval. A corrente vai passar sempre no mesmo sentido. Nesse circuito, ele tem a característica da corrente ser igual por todo o circuito. Já a tensão, ela varia. Ela varia, óbvio, se cada lâmpada for diferente. Se a lâmpada for igual, usando o método que a gente viu ainda agora, do triângulo de potência, lâmpadas iguais, potências iguais, a corrente e a tensão vai ser igual.
lâmpadas diferentes, com potências diferentes, a corrente vai ser a mesma, mas a tensão em cada uma vai ser diferente. Nesse circuito em série, a desvantagem dele é que se uma lâmpada queimar, todo o circuito para. Você consegue identificar isso visualmente, imaginando que uma lâmpada, tirando uma lâmpada, você vê que a linha é interrompida. Não tem como passar corrente para o outro lado. E é por isso que o circuito para de funcionar. Um exemplo bom disso são aquelas lampadinhas de árvore de Natal. Quando a gente tira uma, para todo mundo. Por quê? Uma é sempre ligada à outra, fazendo a ligação em série. Na ligação em paralelo, a diferença entre a ligação em paralelo e a ligação em série é que a corrente, nesse caso, se divide e a tensão permanece a mesma nos equipamentos. Ou seja, você olhando novamente o desenho, você nota que a corrente ela vai se dividir indo para lâmpada 1 e outra corrente vai para a lâmpada 2. Nesse caso, a vantagem que tem também em relação ao circuito em série é que se uma lâmpada parar de funcionar, a outra não para. Você vê que a corrente continua passando direto e vai alimentar o outro circuito. Ela não vai passar por L1, por exemplo, pela primeira lâmpada, a lâmpada mais de baixo do desenho da esquerda, mas vai continuar indo para a lâmpada L2, a lâmpada superior. Para fazer o cálculo dessa corrente, você utiliza, como a gente viu no início, o triângulo de potência, e aí você vai descobrir o valor de cada corrente em cada lâmpada. Disjuntor é um dispositivo de proteção contra sobrecarga ou curto-circuito. Ele tem a função de cortar a passagem de corrente quando essa excede o seu valor previsto ou estabelecido. A grande vantagem do disjuntor é que, ao desarmar, você tem a chance de procurar saber se houve um defeito ou uma sobrecarga, resolver esse problema e depois religar o disjuntor. O que vai determinar o valor desse disjuntor é o cálculo que você vai ter que fazer da corrente total, ou seja, que vai demandar em função da potência dos equipamentos ligados à tua energia elétrica, à tua tensão. E aí, para calcular isso, a gente vai utilizar aquele triângulo de potência. Da mesma forma, achando o valor da corrente, você vai ter isso em ampere, e aí é só ir no fornecedor, comprar, uma loja, comprar o teu disjuntor. Nunca abaixo do valor estipulado. Vou dar um exemplo bobo aqui, simples. Se a tua conta deu 11 amperes, a corrente total de onde você vai colocar o disjuntor para proteger, deu 11 amperes, comercialmente não tem esse valor de disjuntor, você não vai comprar o de 10 amperes, porque senão ele vai estar trabalhando abaixo, automaticamente ele vai desarmar. Você vai comprar o mais próximo possível de 11 amperes, porém acima desse valor. O fusível também é um dispositivo de proteção contra curto-circuito ou um excesso de carga, uma elevação da carga. A diferença é que ele é um cilindrozinho de vidro com uma liga de chumbo por dentro. Às vezes é estanho também. E quando dá essa sobrecarga, ela se rompe e com isso interrompe a passagem da corrente. A diferença básica é que nesse caso, quando ele se rompe, você tem que substituir o fusível. Não, diferente do disjuntor, que ele desarma e aí você tem a chance de reparar o circuito, ver o problema que deu e depois religar. No fusível não, você vai retirar ele, vai tentar fazer a manutenção do equipamento ou troca de lâmpada ou ver o porquê que deu a sobrecarga e substituir
esse fusível. Cada iluminador vai ter a sua visão de como definir a iluminação cênica. A gente pode partir do princípio que ela tem por função revelar para o público o que está acontecendo no palco. E a partir daí criar ambientes e atmosfera para ajudar a situar uma história, a contar essa história junto com a cenografia, o figurino e todos os elementos que envolvem uma manifestação artística. Uma vez eu ouvi que a iluminação em relação ao palco teria uma comparação em relação à pintura. O palco seria a tela, os refletores, os pincéis e a luz, a tinta, onde vai ser pintada uma nova cena, uma nova história. Falando agora dos profissionais que atuam na área de iluminação cênica, eu vou destacar alguns. Primeiro, o estagiário, que é o profissional em formação. Ele começa a ter os primeiros contatos dele no processo de criação, aprende a confeccionar os acessórios básicos e começa a se desenvolver, dando seus primeiros passos em contato com todos os profissionais da área de iluminação. Agora, o outro profissional em destaque é o eletricista cênico, que é um profissional que já tem conhecimento de refletores, sabe o que é a mesa de luz, de operação de luz, rack, sabe fazer uma instalação de um rack, interpreta e monta um mapa de luz no local onde vai ser instalado, faz as manutenções básicas dos refletores, conhece profundamente cada refletor e basicamente atua na parte da montagem e desmontagem de luz de um espetáculo. Já o operador de luz é o profissional responsável em executar os movimentos de luz durante um evento, uma peça ou um show. Ele vai colocar em prática a ideia do iluminador, através de roteiro de operação de luz, e aí ele vai operar não só tem a capacidade de operar não só os refletores básicos, mas também refletores moving light, que são refletores automatizados, que se mexem ou trocam de cores e efeitos a partir de uma programação prévia. Ele também é capacitado para fazer todas as outras funções de montagem, manutenção, mas ele fundamentalmente fica mais ligado na operação e também como um possível assistente de iluminação. Ele vai trabalhar entre a produção, entre a direção e o iluminador, munindo o iluminador de informações que porventura ele não pudesse estar na hora e aí pega o máximo de informações possíveis para passar para o iluminador. O iluminador é o artista profissional responsável pela criação da luz. Ou seja, ele vai extrair do diretor qual a ideia que ele quer passar naquela história que ele quer contar ou através daquele show que ele está dirigindo. E aí ele vai criar os ambientes de iluminação baseado em todas essas informações. Além das informações do diretor, ele vai buscar saber também como será o cenário, o ambiente daquele espetáculo ou show, as cores que vão ser utilizadas na cenografia e nos figurinos, para ele andar junto com a equipe de criação e todos conseguirem contar a história dentro da linguagem orquestrada, a gente pode dizer assim, pelo diretor. É ele que vai criar um mapa de luz, que é o posicionamento de cada equipamento no espaço que vai ser apresentado, e dar as funções desses refletores, o que vai ser aonde e qual a função dele, o que ele vai iluminar.
apresentando os refletores, vamos começar pela lâmpada Par 64, que ela é um refletor com uma luz muito brilhante. Tem uma potência de lâmpada de 1000 watts, a mais usada é 1000 watts por 127 volts. Existe de 220, mas a mais utilizada, que tem mais preferência, é a de 1000 watts por 127 volts. Ela tem alguns modelos de diferença de abertura de luz, de facho de luz, mas as mais usadas são a Par Foco 1, a Par Foco 2 e a Par Foco 5. A Foco 1 ela tem uma lente lisa, completamente lisa, o facho é bem concentrado e ela tem uma sobra de luz, que a gente chama de halo, bem grande. Ela sobra, você vê um halo mesmo, uma áurea em volta do facho. A Foco 2 ela tem a lente fosca, o facho de luz é um pouco maior que a da Foco 1 e o halo é um pouco menor, a sobra de luz é um pouquinho menor. Já a Par Foco 5 ela tem o maior facho das três, é a que mais abre a luz fica mais aberta na Par Foco 5. A lente tem uns gominhos que lembram muito a lente do farol do Fusca. E o halo dela é praticamente inexistente, assim, é quase imperceptível. O outro refletor é o PC, plano convexo. Ele tem esse nome já por causa da lente que ele utiliza, uma lente lisa, convexa, e a luz que ele transmite, né, que ele emite, é uma luz bem marcada. A gente costuma falar que ela é uma luz dura. Então, porque ela é bem definida, você consegue ver exatamente o foco, ou seja, a bola que ela faz de luz, você vê exatamente aonde está a luz e exatamente o momento onde ela termina, onde não tem mais luz. Ela é bem marcada. É um refletor que tem algumas variações de potência, mas as mais usadas são 500 watts, 1000 watts e 2000 watts, todas por 220 volts. Fresnel ele tem esse nome devido ao criador do modelo da lente que é utilizado. Ele tem uma lente que parece uma espiral, lembra uma espiral na frente, né? São vários círculos concêntricos. E com essa lente, a luz que o Fresnel emite é uma luz já difusa, muito brilhante, porém difusa. Diferente do PC, você não consegue determinar exatamente com precisão aonde a luz termina. Ela vai do centro para a borda, ela vai se esmaecendo, ela vai perdendo brilho. E aí, como ela fica meio esfumaçada, vamos dizer assim, bem difusa nas bordas, você não consegue determinar exatamente aonde termina a luz do Fresnel. Assim como o PC, eles são muito semelhantes, a carcaça deles é quadradinha, são muito semelhantes. E as potências mais usadas são de 500, 1000 e 2000 watts. O refletor elipsoidal, ele dentro da gama de refletores básicos, né, que a gente tem, mais usados, vamos dizer assim, em teatro, ele é o mais versátil, ele é o que tem mais recurso. Ele tem uma lente que você consegue mover para frente ou para trás através de uma espécie de um trilho, de um carrinho, e com isso você, além de ter a possibilidade de aumentar um pouco o tamanho do foco, você pode tornar a luz mais dura, ou seja, semelhante à do PC, ou mais difusa, semelhante à do Fresnel. Ele vem com umas palhetas em cima e embaixo dos dois lados, que a gente chama de faca, que pode cortar a passagem da luz. Então você consegue fazer, por exemplo, um retângulo, um quadrado ou até um triângulo utilizando essas palhetas. Como acessório, a gente pode destacar dois. Um é a íris, que é como se fosse um diafragma. Você consegue, através de uma alavanca, diminuir ou aumentar o tamanho, variar o tamanho da abertura de luz, do foco de luz. Então vai de um pontinho bem pequeno de luz até o tamanho original, vamos dizer assim, dele,
que é com a íris totalmente aberta. Também tem um acessório chamado porta-gobo. É como se fosse um estojo para você colocar um gobo. O que é o gobo? É um dispositivo de metal, um disco de metal, feito na maioria das vezes de latão, com umas figuras. Existe um catálogo já de várias figuras que esse refletor consegue projetar esse desenho. Então, ou seja, você além de ter umas figuras de catálogo, vamos dizer assim, sei lá, árvore, janela, fogo, nuvem, você também pode encomendar, mandar para o fabricante uma logo de uma empresa, o nome de uma pessoa, qualquer desenho. E aí eles fabricam e mandam para você. No processo de trabalho de um iluminador, cada um tem o seu processo de criação, de organização de trabalho, de método, de cronograma, mas varia muito pouco do que a gente vai ver aqui. Às vezes muda uma ordem ou alguma etapa, mas de um modo geral ele vai da seguinte forma: o iluminador recebe o contato do contratante, do produtor, marca-se uma reunião para estipular as bases profissionais, ou seja, o que o produtor quer, qual o tipo de trabalho que ele espera do iluminador, o que ele quer que o iluminador faça, acertam as bases salariais, né, o valor do cachê, etc. E aí a forma de pagamento, e a partir daí começa o trabalho, ou seja, o iluminador vai se reunir com a equipe de criação, diretor, figurinista, cenógrafo, maquiadores, enfim, para saber do que se trata, o que é a história, o que vai acontecer, qual a ideia do diretor, qual a ideia de cenário, qual a ideia do figurino, cores, enfim, pegar o início das informações daquele espetáculo que vai ser apresentado. Partindo daí, ele começa a assistir os ensaios, a princípio fora ainda do local onde vai ser apresentado, às vezes numa sala, às vezes num play, enfim. Começar a ter os primeiros contatos com o que vai ser apresentado, ouvindo atores lendo o texto, o diretor, e começando a se apropriar da história. A partir daí, ele começa a buscar saber aonde vai ser apresentado. E com essa informação, já começa a confeccionar o mapa de luz, ou seja, posicionar os refletores no espaço cênico, lá no grid, né, de iluminação, que é o local onde se penduram os refletores, e a partir daí ele começa já a criar na cabeça os efeitos, o que ele quer, o que ele espera de cada refletor, qual a sua função e etc. Visto isso, o iluminador começa a formar a equipe. Ele vai estipular a lista de nomes de profissionais que ele vai querer trabalhar, que ele deseja trabalhar, vai passar para a produção, que vai começar a contatar os profissionais. Paralelo a isso, ele volta a criar o roteiro de luz, ou seja, que luz entra em que intensidade em cada cena, estipulando deixas para isso. Deixa é a fala, ou o movimento, ou o áudio que vai acontecer num espetáculo ou show, que faz com que o iluminador mude a luz, a intensidade ou o efeito que vai acontecer em cada quadro. Na sequência, vem a montagem de luz, ou seja, a equipe vai para o teatro, baseado no mapa que o iluminador criou, a equipe começa a montar a iluminação, ou seja, posicionar os refletores no teatro. E a partir do momento que eles começam a posicionar, eles começam a plugar esses refletores nas tomadas. Essas tomadas, elas são identificadas e a gente normalmente chama de linha. Então, ou seja, ele plugou numa tomada que tem uma numeração, identificada com uma numeração. Por exemplo, número 1, esse refletor foi plugado na linha 1. E aí ele vai para o agrupamento. Aonde o refletor 1, eu quero que ele acenda. Eu quero que o refletor que está plugado na linha 1 acenda no canal de mesa 2. Então ele vai ser plugado pela equipe na saída do rack,
equivalente ao canal 2. Então, quando eu chegar na mesa de luz, que eu levantar o 2, vai acender aquele refletor identificado como linha 1. E assim sucessivamente, até montar e agrupar toda a luz. Com a luz montada e já agrupada, o iluminador já tem condição de acender cada coisa onde ele pensou, ou seja, o canal 1, o canal 2 da mesa, o canal 3 da mesa, cada canal vai estar com o seu ou os seus refletores. Podem ter mais de um refletor em cada canal. E a partir daí ele vai possibilitar ele afinar a luz. O que é afinar a luz? Afinar a luz é direcionar o facho de luz para onde o iluminador quer. Ou seja, eu quero que o facho de luz vá para a esquerda em cima de uma mesinha que tem um telefone. Eu vou acender aquele canal de luz, um técnico vai estar na escada posicionado para direcionar esse refletor e ele vai virar e aí vai iluminar da maneira em que o iluminador deseja, mais para a esquerda, mais para a direita, mais acima, mais abaixo, enfim. Afinar é posicionar a luz aonde o iluminador desejou, onde o iluminador pensou. Com a luz toda afinada, toda preparada, o iluminador vai poder ensaiar, ter um ensaio para ver se tudo está funcionando e mais para frente ele vai ter um momento chamado de ensaio geral, ou seja, todos os efeitos de luz já estipulados, figurino pronto, cenário, e vai ser assistido pelo diretor e ao final desse ensaio vai haver um bate-papo entre o diretor e toda a equipe, na verdade, a parte de criação, para depois ter, se necessário, algum ajuste para partir para a estreia do espetáculo. Tipos de espaços cênicos e palcos existem vários. Todo e qualquer espaço pode ser um espaço cênico. Desde que tenha um ator interpretando e um público assistindo, já está configurado um espaço cênico. Mas a gente tem os espaços estabelecidos formalmente, que é o palco elisabetano, o palco italiano e o arena. O arena ele tem a característica básica assim, de ter um palco central e a plateia toda à sua volta. Tanto pode ser um palco circular ou quadrado, ou até mesmo triangular, mas desde que se caracterize assim: palco ao centro e a toda a sua volta, plateia. O palco italiano ele é o básico dos palcos que a gente mais vê, que a gente mais encontra por aí. A plateia frontal com um proscênio e a parte mais... proscênio é a parte mais à frente do palco, à frente das cortinas. E para trás mais uma extensão de palco com varas de luz, pernas e uma rotunda que é o pano de fundo do palco. O elisabetano é um palco semelhante ao italiano, porém ele tem um proscênio, um avanço, ele avança bastante para a plateia, em direção à plateia. E aí ele fica cercado dos três lados, né, da esquerda, direita e frontal, pela plateia. Você vai ver, vai conseguir visualizar isso melhor na figura apresentada nesse slide. Bom, para concluir, eu quero deixar claro para vocês que assim, o universo da iluminação vai muito além disso que foi apresentado. Muito mais. E está indo cada vez mais. Vários refletores entraram, passaram a fazer parte do cotidiano da iluminação cênica. Com a chegada do LED, com o avanço dos refletores de movimento, os moving lights, e fora a capacidade criativa, porque se você tem uma fonte luminosa, ela pode ser utilizada como iluminação cênica.
basta a sua criatividade. Então, o que eu gostaria de deixar como dica principal é assim: procure se informar mais, investigue mais, tente pesquisar sobre refletores, sobre fontes de luz, sobre pintura, sobre arte, sombras. Se você conhece, você se identifica com algum profissional da parte de iluminação ou até mesmo dos outros setores de teatro, cola com ele, ouve o que ele tem para falar, não só para você, mas quando ele estiver se comunicando com os outros profissionais. Preste atenção, fica ligado. E a modernização na parte da iluminação tem sido constante nas partes também de controle da iluminação, nas consoles, nas mesas de luz. Então, também é uma matéria, é uma área de muita informação que é importante você pesquisar. E o fundamental, não deixe de ir ao teatro, assista aos espetáculos, investigue tecnicamente, passeie, conheça, procure conhecer os espaços que temos variados por aí, mas fundamentalmente, não deixe de ir ao teatro. Muito obrigado e eu espero sinceramente que eu tenha pelo menos despertado em vocês a curiosidade pela informação, pelo assunto. Bom, pessoal, esse foi o projeto de contrapartida do Cultura Presente da Lei Aldir Blanc. Eu, como disse no início, eu espero que vocês não só tenham curtido, mas que tenham despertado em vocês a vontade de pesquisar e de se informar mais. Eu sou muito grato a todos os iluminadores para quem eu trabalhei e os técnicos e iluminadores que já trabalharam para mim também. É uma troca infinita de informação, é um aprendizado constante até hoje e vai ser para sempre. E eu quero destacar com muita gratidão, em especial ao Jorginho de Carvalho, que foi quem me apresentou esse universo da iluminação cênica. Saúde!